Fala galera do Crentou, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no segundo episódio da série Desbravando. Fala aí, meu amigo Jordan. Opa! Chegou já? Chegou cagando no negócio, vai lá. Vai. Bate aí, cara, não fica no vai. Beleza, galera? A gente tá aqui, uma alegria imensa, segundo episódio. Nós temos uma pessoa extraordinária. Conta pra gente quem é, Renan. É uma pessoa muito especial pra nós, é um amigo. Eu, particularmente, tenho um carisma muito especial pro nosso convidado de hoje. Eu até brinco com ele, né? Que ele é um monstro sagrado da Igreja de 27º Dia. Principalmente do Clube de Desbravadores. Quem que é essa pessoa aí, Jordan? Pastor Lucas La Placa, diretamente de Brasília para o mundo! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui no Crentou Podcast, o melhor podcast do planeta. Amém! Isso, amém, Brasil! Glória a Deus. Pastor, uma alegria imensa estar com o senhor aqui. Conta pra gente, atualmente, qual que é a sua responsabilidade. Fala pra gente um pouquinho. Bom, hoje nós estamos aí atuando no departamento dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Além dos desbravadores, a gente atende também os aventureiros, o Ministério da Música, os universitários e os jovens adventistas. O senhor dorme quantas horas por dia? Pai, Tô brincando. A gente dorme pouco. Dormir é vaidade, né? Vaidade. E tem a sua esposa Larissa. Sim, eu sou casado, a minha esposa Larissa, eu tenho 2 filhos, o Miguel de 5 anos e o Samuel de 1 aninho. Então manda um abraço pra eles aí, pastor, olhando pra aquela câmera. Um beijo pra minha família tão amada. Top. Bênção. Só uma correção aqui, eu falei diretamente de Brasília, por quê? Não sei, porque o pastor Lucas é natural de Sou de São Paulo. Franca, né, pastor Franca, Lucas? interior do estado de São Será Paulo. se ele tá profetizando alguma coisa? Rapaz, Não, é que ele será veio de lá, que né? isso? O último verdade, campo que verdade. trabalhou foi lá, né, pastor? Trabalhei 10 anos em Brasília. Isso, mas natural. É paulista, porque eu sou paulista, Pois paulista é gente é, boa, cara. né? Vamos mandar um abraço pros paulistas? Vamos mandar um abraço? Um abraço aí pro pessoal. Você que é paulista, um abraço! O Jordan é do Maranhão. Só o povo feliz, pô. É isso aí. Pastor, seguinte, nesse episódio a gente tá com o objetivo assim de entender mais um pouco sobre esse movimento, Tá. que é o desbravador, são os desbravadores, certo? Certo. E hoje a gente quer entender um pouquinho da história. Quem foi que deu o pontapé, os pioneiros desse movimento? Você pode contar pra gente? Cara, então, em relação a essa atenção à juventude da igreja, né, a gente pode considerar aí, vamos começar aí de 1852, né? Tiago White, por exemplo, quando ele... a primeira publicação voltada para esse público adolescente, jovem, ele fez ali, que deu origem depois, daria origem à lição da escola sabatina, antes de qualquer outro, de adultos e tal. Então, assim, acho que aí já começou a ter uma atenção especial a esse público, né? Em 1919, o pastor Arthur Spalding, ele organizou o que é chamado de um clube juvenil de escoteiros missionários. Ainda não era desbravador, Perfeito. mas já tinha, assim, juntamente ali com uma outra pessoa, já elaboraram ali o voto, a lei que nós conhecemos hoje. Então, assim, começou o movimento a acontecer. Aí, quando foi para 1930, um camarada chamado Teron Johnston, ele falou, cara, é legal esse negócio aqui. E aí ele falou, vou fazer um acampamento na minha casa. E lá na cidade de Santana, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então ele fez o acampamento ali, foi massa demais, e ele falou, puxa, que nome nós vamos dar para isso aqui? Aí, Pathfinder, desbravador. Cara, legal, vai ser isso. E aí começou o processo. Só que o Dr. Teron Johnston, ele não teve tanto apoio, então não vingou tanto assim, sabe? E é até bom falar aqui, de repente, falando aqui para os meus amigos, talvez quem está me assistindo aí, que é da liderança dos desbravadores, de qualquer lugar aí que está assistindo a gente, talvez em algum momento você já também tenha passado por alguma situação onde você não recebeu tanto apoio, né? O Dr. Teron Johnston também passou no início da trajetória, da caminhada com os desbravadores. Mas eu quero dizer para você não desistir não, tá bom? A gente tem hoje, falando aqui do estado de Goiás, né? Nós temos hoje 150 clubes de desbravadores. São 4.544 desbravadores e nós temos uma estrutura
para poder justamente apoiar você. A gente quer que você se sinta incentivado, apoiado e fique empolgado em participar desse ministério. Então, pastor Renan, pastor Jordan, hoje nós temos uma estrutura de coordenação, de regionais. Nós dividimos o estado em 6 grandes regiões e 18 regiões menores para que os nossos regionais, distritais e diretores de clubes sejam atendidos, né? E aí, um pouquinho mais da história ainda, 10 anos depois, teve o primeiro acampamento de desbravadores da Associação Sudoeste da Califórnia. E aí é interessante que a história diz que lá já tinha um clube, né? Que era o Clube Locomotivas. Primeiro clube que apareceu lá já tinha nome. Não sei se vocês já viram algum clube com esse nome, Locomotivas. Conhece, pastor Renan? Top. Então, e aí não chamava ainda... o acampamento, ele era acampamento dos desbravadores jovens missionários voluntários. É muito mais fácil falar Campuri, né? Sim, com certeza. O nome desse, acampamento dos desbravadores jovens missionários voluntários. Até que em 1946, o pastor John Hancock, ele aproveitou o nome desse acampamento e falou, não, então beleza. Então agora nós vamos dar os nomes dos clubes dos desbravadores jovens missionários voluntários. E o próprio pastor John Hancock foi quem desenhou o nosso triângulo. Aí, pastores, a Associação Geral falou, cara, esse negócio é fera. E a associação começou a pressionar, a Associação Geral começou a pressionar os pastores, os líderes, as uniões, os campos, para poder falar, cara, organiza esse negócio aí, porque eu acho que vai dar bom. E deu muito bom, né? Deu muito bom. Hoje, a gente tem aí presença do Clube dos Bravadores em mais de 160 países do mundo, cara. São mais de 2 milhões de desbravadores. Então, é um negócio de louco, né? E aí, em 1947, o pastor Nelson, ele então desenvolveu um pouco mais a ideia, né? O Lawrence Paulson foi quem escreveu os primeiros manuais. E em 1948, o pastor Henry Berg fez o desenho da nossa bandeira. O mesmo pastor Henry Berg, no ano seguinte, 1949, ele compôs a letra do nosso hino. Ele fez a letra, ele estava numa viagem num sábado, essa história é interessante, né? E ele preocupado, movimento acontecendo, os bravadores, ele falou assim, cara, preciso... E ele não é músico, não é nada, o pastor Henry Berg, só que eu preciso de uma música, preciso pra gente cantar nos nossos encontros e tal. E aí a história diz que ele parou o carro e veio a letra, assim, começou a pensar na letra e ele rascunhou a letra que nós conhecemos hoje, que é o mesmo hino, chegou em casa, falou pra mulher dele, olha, eu tô com uma letra aqui na cabeça. E ela já correu ali, já fez a melodia, o piano, tocaram, e é a música que a gente conhece hoje, cara. Caraca, Show, pô, fantástico. eu não sabia disso não, mas no caso... Mas só foi oficializado em 1952, a música, né? Houve alguma atualização? Não. Basicamente, nós somos fez em 1949... Deu uma observada, o pastor Renan já... Qual é, Ele me zoou já. Não cante, se você gosta, não cante. Desculpa. E aí, em 1950, fechando essa questão global, a Associação Geral falou, não, agora chegou a hora de organizar oficialmente o Clube dos Bravadores, e a partir de 1950, esse é um departamento, um ministério oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial. Top. Pastor, eu até trouxe uma curiosidade aqui. Beleza. Em Santa Catarina nós temos um clube que é o Locomotiva, lá em Limeira, da Associação Catarinense. Top. E também na Associação Norte-Sul Rio Grandense, Uau. nós também temos o Locomotiva. Olha aí, 2020, cara. fundado. Fantástico, Bacana, fantástico. né? Bacana demais. Pastor, agora, que os desbravadores é uma potência, isso é um fato, né? Certo. 2 milhões espalhados aí pelo mundo, Aham. 150 países. Agora, quais são os valores empregados para o Clube de Desbravadores? Lembrando que o Clube de Desbravadores, ele pega a faixa etária ali de 10 a 15 anos, né? Certo. Qual que é o intuito desse ministério? Quais os valores que esse ministério tenta ali colocar na cabecinha dos nossos desbravadores? Bom, nós temos aí os nossos ideais, né? E quando a gente fala de valores, eu já penso no nosso voto, por exemplo, né? Ali fala... vocês vão lembrar o voto aí. Faz o voto comigo, vamos ver. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal.
guardarei a lei dos desbravadores, serei o servo de Deus e amigo de todos. Pronto. Opa! Olha aí, vocês estão sabendo, hein? Você Coral. ficou zoando o pastor Jordan antes da gente começar? Não, gente. Mas ele sabe sim, Zoando, ele sabe Os caras direito. tão me zoando Só tô no zoando. primeiro episódio, pô. O lenço dele, PP juvenil. Não chega nem na barriga do bicho, mas tá valendo. Tá valendo. Então, olha, o voto já traz valores, cara. O valor da pureza, né? O valor da bondade. Olha os princípios, né? Lealdade, fidelidade, a questão do serviço, o amor ao próximo. Cara, então os bravadores é uma ferramenta tão poderosa que a gente acredita que ele mexe com todo o ser, né, do juvenil, do adolescente e os líderes que estão por aí, porque ele envolve os aspectos, ele trabalha o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Então, camarada, posso fazer um desafio? Opa! Você, olha aí, você que tá assistindo aí esse Crentou Podcast top demais, que não é um desbravador ainda, o que tá faltando pra você vir pra família do Lenço Amarelo? Hein? Bora? Bora? Show, Aí show. sim. Que isso? Aí hein? sim. Até eu me Eu arrependi. não sou o Luiz Gonçalves, mas chega mais perto pra você usar esse lenço especial aqui. Fantástico, né? Os valores são tremendos. E foi Deus, né, que inspirou isso. Com certeza. Na cabeça desses grandes homens aí que idealizaram o clube. Pastor, na sua visão, quais são as 3 bênçãos, assim, 3 marcas principais do Clube Desbravador? Top, hein? Cara, que pergunta boa. Olha, ser um desbravador é uma bênção, cara. Assim, a gente vê que, cara, é maravilhoso você poder participar desse movimento. Mas se eu pudesse, assim, desmembrar em 3 grandes bênçãos, essa bênção gigante que é fazer parte da família do Lenço Amarelo, eu diria que a primeira grande bênção para a Igreja Adventista é que o Clube dos Bravadores, ele é uma potência no crescimento da igreja, né? Então, assim, eu peguei alguns dados aqui, eu trouxe aqui alguns dados para a gente refletir. Foi feita uma pesquisa, um estudo na América do Sul nos últimos 10 anos, tá? Então, assim, nos últimos 10 anos, o Clube dos Bravadores, ele cresceu 136% em números de clubes. Enquanto Uau. que em número de igrejas, a divisão sul-americana, os 8 países da América do Sul, cresceu apenas 35%, tá? Em 2020, na divisão sul-americana, 12.356 clubes e 325.079 desbravadores. Ou seja, os bravadores crescem 7 vezes mais do que o número de membros adventistas. Assim, de forma geral, enquanto se planta uma igreja na América do Sul, começa 3 novos clubes desbravadores e 5 novos clubes de aventureiros. Olha isso. Então, assim, cara, essa é a grande bênção, que é o crescimento. Hoje nós temos um sonho, né? E temos alcançado, pela graça de Deus, esse sonho, que é em cada igreja um clube de desbravadores e um clube de aventureiros. Que benção. Fantástico. Que faz parte. Então, assim, as 3 grandes bênçãos. Primeiro é o crescimento, com certeza, através dos batismos. A segunda grande bênção, eu diria, é a conservação. É manter os nossos juvenis, adolescentes na igreja, que é um tremendo desafio. A apostasia hoje, para vocês terem uma ideia, na América do Sul, é feito um relatório que nessa faixa etária dos desbravadores, aí, cerca de 10 a 15 anos, né? Alguns um pouco menos, que batizam a partir de 8, 9 anos, a apostasia sai por ano 116 pessoas que não estão envolvidos nesses ministérios. 116 por ano. Essa é a média da América do Sul. Só que quando o camarada, ele é o aventureiro e veio dos aventureiros, ele é um desbravador, a apostasia cai de 116 para 6 pessoas. Uau. Olha, cara, que legal. Nossa. Foi feito um estudo bacana, né? Que em 2022 fez um levantamento das igrejas que não batizaram ninguém, né? E constatou que 4.857 igrejas não batizou ninguém em 2022 na América do Sul, tá? Aí foram procurar e descobrir como é que eram essas igrejas. Dessas, 4.501 não tinha nenhum clube funcionando regularmente. Caramba. E desses 4.501, 3.823 nunca tiveram clubes bravadores ou os clubes estão inativos. E das 100 igrejas que mais batizaram na América do Sul, somente 4 não tem clube funcionando. Por quê? Porque estão em prisões. Senão,
teria o seu clube dos bravadores. Uau. Então você vê que fantástico, né, cara? As 3 grandes bênçãos. Primeira bênção, eu diria batismo. Segundo, grande bênção, conservação. E a terceira grande bênção, na minha opinião, é a fábrica de líderes, né? Clube dos Bravadores, a gente tem uma premissa que a gente crê que o sucesso sem sucessor é fracasso. Não adianta eu querer fazer bonito e tal, se eu não deixo um legado. Então, cara, a maior bênção que um líder pode fazer, ele pode contribuir, é fazer novos líderes. Então, eu acho que em resumo é isso. É crescimento, batismo, conservação e nós somos uma verdadeira fábrica de liderança para a igreja. Cara, que bênção. Que top, hein? Só queria fazer um comentário, referente para mim, a informação é muito nova, sobre a conservação e automaticamente o envolvimento dos dados de várias de igrejas que não batizam ou que não movimentam e as que têm, como o senhor bem disse antes, faz um envolvimento, porque o clube envolve pais, Exatamente, aí vai ter que correr atrás vamos ali no governo, prefeito, então faz todo o movimento, então, querendo ou não, cria movimento, há Isso mesmo. fogo na Exatamente. igreja. É muito interessante isso. A melhor coisa que a gente pode fazer, pastores, é colocar a nossa juventude para trabalhar, né? Cara, eles são fantásticos, eles Sim. são criativos, eles fazem as coisas muito melhores do que a gente é capaz de fazer. Então vamos confiar neles, nos nossos desbravadores, adolescentes e jovens, e a coisa vai acontecer. Isso não quer dizer que talvez a geração anterior, ela tem que sair de cena. Não, a gente pode construir algo juntos, né? Sim. Usando a experiência dos mais velhos ali. A gente tem tantos líderes experientes. Cara, assim, vou citar aqui, por exemplo, nós temos um coordenador geral aqui no nosso campo, Valnei Freitas, tem mais de 30 anos só de experiência de liderança, cara. Então, assim, como é que a gente vai fazer? A gente pega os experientes, agregam aos mais jovens e a coisa acontece. Tem uma frase Muito top. que ela, mais ou menos assim, enquanto os experientes têm a sabedoria, a juventude tem o fogo. Bacana. E quando a igreja tá morta, é porque tem muita experiência, mas não tem o fogo da juventude. Então, Tem que ter esse equilíbrio, né? Sim, E eu isso aí. falo por mim, né? No meu distrito, eu tenho 7 igrejas, e as igrejas que mais batizaram até o presente momento são as igrejas que têm clube. Olha aí que Então, fantástico, realmente, é fato. é real isso. É. Tenho vivido isso na Cara, na quer prática. abrir uma igreja, Na prática. planta um clube, coloca um clube dos bravadores, porque a gente tem visto isso, né? Hoje nós estamos fazendo um trabalho ali em Goianésia com os jovens do Ano em Missão, né? São 12 jovens que estão ali. Cara, a maior classe bíblica que a gente tem no domingo de manhã com os Os bravadores, cara. Não, é de bênção demais. Agora, pastor, dentro do Clube de Desbravadores nós temos várias coisas legais, como por exemplo as classes, Ordem Unida, fanfarra, alguns clubes, né? A uniformidade. Mas eu queria ouvir da sua opinião, o que tem que se destacar num clube de desbravadores, na sua opinião? Dentre várias essas coisas, o que tem que se destacar? Cara, nesse universo, né? Olha, eu costumo dizer que são os pilares de um clube dos bravadores. Um clube dos bravadores saudável, tá? Um clube desbravador saudável, ele é baseado, claro, nas classes, tá? Tem que ser classes regulares, as classes avançadas. Trabalhar a questão das especialidades, a qualidade do cantinho da unidade, por exemplo, ordem unida, civismo, atividades comunitárias, campestres. Cara, isso é legal demais, tá? Então, assim, por exemplo, a gente falando aí sobre essa questão das atividades dos desbravadores, a gente não pode deixar de lado as atividades espirituais. Então, pra mim, assim, cara, é muito legal. Vou falar do acampamento. Nós vamos ter um Campuri daqui a pouco, em julho. Nós vamos ter do dia 24 a 28 de julho o Campuri da União Centro-Oeste Brasileira. Vai juntar todos os estados aqui da região Centro-Oeste do Brasil. Sim. Então, cara, é muito legal. São mais de 17 mil desbravadores no universo, assim, de acampar, de estar junto e tal. Cara, é legal. Um rapel, cara, eu curto demais. Eu já fiz um rapel como desbravador. Cara, mas eu vou dizer pra você a essência. É o nosso objetivo. É o salvar do pecado e guiar no serviço. A gente não pode abrir mão dessas coisas. A gente pode ter muita coisa bacana e a gente constrói isso com os meninos, com as meninas, com os desbravadores. Mas o nosso foco, ele se resume em 2 palavras. Salvar e servir. Esse é o nosso negócio. Uau, top, top. O senhor falou no item, nas 3 bênçãos, falou sobre a liderança.
E desenvolver líderes é, querendo ou não, um chamado que Jesus nos fez, né? Formar discípulos. O Senhor é fruto de desbravador. Como foi o seu processo, a sua experiência com desbravadores? Cara, fantástico. Olha, eu comecei... na verdade, eu sou adventista de berço, né? Ali no interior do estado de São Paulo. O meu avô foi uma das pessoas que fundaram ali a igreja adventista da Cidade Franca, né? E assim, a gente participava desde pequeno ali e tal, mas o meu envolvimento assim com a igreja de uma forma mais intensa, ele se deu na idade desbravador. Então eu tava lá, eu lembro de sair da igreja um dia e um cara se aproximou de mim e falou assim: você não quer conhecer o que é desbravadores? Falei, cara, o que é isso? Não tinha nem noção de nada, né? Menino, sei lá, tinha meus 12, 13 anos. E aí, não, vem cá, vamos conhecer. O nome dele é Miro, era meu conselheiro, se tornou meu conselheiro depois. E aí, cara, eu fui e me apaixonei. Clube, eu tinha passado antes por um outro clube, que era o Clube Jaçanã, que é um clube tradicionalíssimo da cidade, maravilhoso também. Mas como eu estava numa outra igreja, eu tava meio assim, não tinha muita noção do que era desbravador como a gente tem hoje, né? Uhum. E aí ele falou, vem conhecer o Clube Jaguar. Era o nome do meu clube. Cara, eu me apaixonei, cara. Jaguar. E ali eu participei dessa unidade com o Miro, meu conselheiro. E aí foi, cara, assim... Foi algo extraordinário, porque todo sábado ele levava a gente, que era da unidade dele, lá na casa dele. Então, assim, sábado à tarde vem pra cá. A gente passava a tarde estudando a Bíblia juntos. À noite, às vezes, assistia um filme. Aí já ficava, domingo de manhã tinha reunião. Acabava a reunião, já ia jogar bola. Que cara, legal. Era um conselheiro que agregava, trazia pra perto mesmo, né? E esse cara foi quem me deu os estudos bíblicos. E aí, quando eu tava terminando os estudos bíblicos, chegou o dia de eu ser batizado, né? Aí eu fui batizado com 14 anos, no dia 5 de outubro de 2002. E com o lenço, cara. Lenço, claro. Porque os desbravadores tiveram, assim, cara, um papel fantástico nessa decisão, entendeu? Que show. E aí, dali, eu já continuei como desbravador, saí da cidade de Franca, fui para uma outra cidade, me tornei diretor de clube de desbravadores, e depois de me tornar diretor de clube, aí eu fui pro seminário fazer teologia, e aí... Certo. É isso aí. E, pastor, teve alguma experiência que lhe marcou nessa trajetória de desbravadores? Não sei se foi um acampamento ou se foi... alguma coisa engraçada. Tem algumas histórias aí, cara. Teve uma vez que nós estávamos indo para um campuri em Barretos e eu tava no ônibus, né, com os meus bravadores e, cara, assim, a gente faz todos os cuidados com relação ao ônibus, mas era uma estrada tão ruim, cara, que o ônibus começou a tremer assim, falei, o que tá acontecendo aqui? Daqui a pouco eu olho na janela, eu vejo o pneu do ônibus saindo assim, eu falei, meu Deus, e descendo, e aí o ônibus tombou, a gente foi pro acostamento, cara, caraca, tinha uma mano. vala do lado, cara, por pouco a gente não caiu ali. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte. De Deus, cara. Meu pai. Aí a gente saiu com os bravadores tremendo assim, fizemos um círculo, uma roda ali, fizemos uma oração, Deus deu um livramento. Tem umas histórias assim, cara. Teve uma outra que a gente tava no acampamento, choveu, começou a chover muito, muito mesmo, cara, muita chuva, e a gente tava desabrigado, a gente tava começando a montar o acampamento, começou uma chuva torrencial, e as nossas crianças com medo, a gente, aí, falei pra diretoria, eu era o diretor do clube, né, falei, galera, cada um pega numa ponta de uma lona aí, segura, e os meninos ficaram embaixo, e a gente tomando chuva nas costas, porque era um descampadão, assim, não tinha, né, não tinha o que fazer. Não, e acampamento tem que ter chuva, né? Cara, todo acampamento tem chuva, massa. Não é um acampamento raiz. O rala, né, cara, pra ter um rala top, tem que ter. Cara, tem umas histórias assim que me marcam, que eu me lembro com muita saudade, sabe? Desbravadores realmente... Teve alguma, assim... marca o coração da gente. Uma experiência espiritual que você teve ali nesse período de desbravador? Que, tipo, foi, assim, fundamental pra sua crença em Deus, pra sua espiritualidade... Cara, porque nessa faixa etária a emoção é muito forte, né? Eu acredito que essa idade, a idade dos 10 aos 15 anos, especialmente ali 13, 14, até o guia, que são os 15 anos, cara, é a idade da decisão. Da decisão. Então, a própria questão do meu batismo, cara, eu poderia ter batizado antes, eu sou adventista de berço, né? Cara, mas os desbravadores, assim, experiência espiritual que eu tive, cara, ele me levou a ter
um aprofundamento maior da Bíblia mesmo. Top. Por causa das classes, por causa da classe bíblica. E a gente tinha, assim, cara, a gente pegava o clube, a gente ia entregar folheto, a gente ia fazer projetos sociais, comunidade, entendeu? A gente ia acampar junto. Cara, eu lembro do acampamento da nossa unidade que a gente fez até hoje. Tô falando de, sei lá, quanto tempo atrás? 20 anos atrás, entendeu? Uau. Que eu estive ali com os meus desbravadores, com a nossa unidade ali, os meus amigos, e a gente buscava a Deus, a gente orava, a gente estudava a Bíblia, a gente se retirava pra... Cara, foi algo muito impactante, poderoso Que benção, mesmo, cara. Que benção. Muito bacana. Cara, pastor, isso é muito especial. Nesse processo, nessa jornada do Clube Desbravadores, qual foi, assim, um personagem bíblico que fez muito sentido pra você nessa transição, sabe? Compartilha com a gente e por quê? Cara, essa questão do desbravador, a gente viu aqui em um dos valores a questão da fidelidade, né? Cara, eu lembro de um acampamento de verão que a gente teve ali na nossa cidade, até foi o pastor, o pregador ali foi o pastor Areli Barbosa. Hoje ele foi até departamental Nossa, de jovens sim. da divisão Muito bom. Monstro, né? Tá lá Eu me lembro até hoje de uma série que ele fez, Fala Sério. Ah, top, Em áudio. cara. Você lembra? Cara, acho que eu lembro, Muito eu lembro. bom. O Aham. pastor Areli fera. Ele tá agora na central de Arthur Nogueira, Ele pastorzão. eu já vi um sermão dele falando sobre Samuel, primeira vez. Sim, não. É. Foi um baita líder que a igreja Cara, fantástico. E aí eu tava num acampamento que a gente participou e ele era o orador, né? E ele falou sobre José, cara. E aí aquela história, né, que a gente conhece da Bíblia, que José, ele tava ali diante da mulher de Potifar, né? Aquela mulher maluca. E aí, cara. E a Jezabel. E foi uma tentação Endemoniada. pra ele, né? Uma tentação. Foi. E assim, cara, mulher feia não tenta ninguém, né? É Então ali verdade. tentou, ela devia ser uma mulher muito bonita. Só que, cara, a história de José mexe muito comigo. Desde essa época de desbravador, de jovem, porque a resposta que ele dá pra ela é: como é que eu poderia cometer tão grande maldade e pecar contra Deus quando ela tenta levar ele pra cama, né? Cara, você vê um jovem longe de casa, Sim. né, tinha todas as possibilidades do mundo pra pecar, e tipo assim, ninguém ia ficar sabendo, sabia dos riscos, cara. Se ele fosse contra a ordem dela, poderia ir pro cárcere como ele foi, mas ele escolheu ser fiel. Então, cara, essa história de José, pra mim, esse sermão eu lembro como hoje, do pastor Areli pregando, e essa decisão, desbravador, né? Novo, cara, 13, 14 anos, dizendo assim, eu quero ser como José, cara. O Cara, caminho então. da fidelidade. São os valores que a gente conversou aqui, que são construídos no coração do desbravador, né? Cara, que top. Top demais, pastor. E assim, a gente tá chegando na reta final desse episódio. Aham. Eu queria que o senhor olhasse pra essa câmera aqui Opa, e desse um recado recadinho. para dois grupos. Tá. Primeiro, para os desbravadores. Boa. E segundo, para os líderes. Porque a gente sabe que para os diretores, conselheiros, não é fácil também você gerir um clube, você ter toda ali a motivação, né? É isso mesmo. Mediante a tantas dificuldades. Então eu queria que o senhor desse um recado especial para esses dois públicos, desbravadores e também para os diretores, conselheiros, enfim. Beleza, vamos falar então aqui com os desbravadores. Desbravadores da Associação Brasil Central ou de qualquer outro lugar que estiver assistindo a gente, aproveite esse momento que você está vivendo, esses anos, a experiência de ser um desbravador. São os melhores anos da vida de vocês, eu tenho certeza disso. São os anos que vocês vão tomar as melhores decisões ao lado de Cristo. Ser um desbravador é uma aventura, cara, é fantástico. Então, o meu conselho para você, curta cada momento. E agora um recadinho para os nossos líderes, que não poupam esforços e que realmente têm o coração nesse ministério. Independente da área que você atua, na diretoria do seu clube, ou se você é um distrital, regional, coordenador, eu quero ler um versinho da Bíblia para você. Posso ler? Esse versinho está no Evangelho de Marcos. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, as palavras de Jesus, no verso 35, dizem assim: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro,
esse deve ser o último e o servo de todos. Cara, eu acho fantástico pensar nessas palavras de Jesus. Porque quanto maior é o privilégio, maior é a responsabilidade em servir. E eu sei que você tem feito o seu melhor e eu louvo a Deus pela sua vida. Graças a Deus pelas vitórias que Ele tem te concedido. Você líder. E o desejo do meu coração é que você permaneça fiel, inabalável. Às vezes a gente olha para esse mundo aqui, parece que não tem muita recompensa aqui. Mas talvez até você pode se desanimar, você que é um conselheiro, você olha para um desbravador e fala, isso daí não tem jeito. Mas olha, no céu a gente vai ter muitas surpresas. Amém. Continue firme nesse propósito de salvar e servir, porque no final das contas você vai perceber que Deus usou tudo isso para salvar você. Amém, amém, amém. Então nós estamos chegando na reta final desse episódio e eu não poderia deixar de compartilhar um site com vocês que é Encontre um Clube. Então talvez você está acompanhando esse episódio, você está vendo esse lenço, essa roupa diferente e você se despertou por interesse no clube. E talvez você nem é adventista, não sabe onde tem um clube na sua cidade. Nós temos então um site aqui da igreja que é Encontre um Clube. Ali você pode digitar a sua cidade e vai aparecer um clube mais próximo para você participar. É isso ou não é isso? É isso aí. Vale lembrar que o Clube dos Bravadores não é só para adventista. Tem gente que tem essa ideia, não. 10 a 15 anos você pode vir, participa com a gente, tá joia? E também tem a questão dos cartões, tem muito aprendizado. Como eu disse, o desenvolvimento são em todas as áreas, física, mental, espiritual, e é uma experiência única. Top. Eu costumo dizer para minha esposa, a gente sempre conversa sobre o clube, às vezes, eu digo assim, o Clube Desbravador é uma experiência tanto sobre escola, natureza, nichado, acumulado em um dia só, que é no domingo. Então, normalmente as reuniões acontecem no domingo. Normalmente no domingo. Então, traga o seu filho, você que é adolescente, chega junto, que você não vai se arrepender. Não deixe, então, de compartilhar esse episódio, estrala o dedo aqui no gostei, tá bom? Comente, porque assim mais pessoas serão alcançadas por esse material que nós estamos proporcionando para você, tá bom? E juntos nós vamos para onde? Nós vamos além, Pastor La Placa. Obrigado. Valeu, monstro sagrado. Enorme tá aqui, cara. Deu certo, né? A gente tentou em algumas datas, a correria da gente não permitia vir antes para participar de outros. Mas, cara, quero parabenizar vocês. Crentou o podcast aqui, cara. Sucesso. Valeu. Valeu, gente. Tamo junto, gente. Valeu.